técnicos de som, internautas e a nossa ilustre plateia também, nossas considerações e obrigado pela presença. Havendo número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária de número 312 do segundo período legislativo, da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 6 de julho de 2016. Ata da reunião ordinária do dia 6 do mês de julho do ano de 2016. Às 7h30 do dia 6 do mês de julho do ano de 2016, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, Estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo número legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião anterior. Lida e aprovada a ata da reunião ordinária do dia 5 do mês de julho de 2016. Matéria de expediente. Fez-se a leitura das correspondências recebidas. Leitura dos pareceres das comissões permanentes. De autoria dos vereadores Arlan Guliani, Evandro Pegoraro e Rui Corteganha. Projeto de lei de número 34/2016. Proposições recebidas. De autoria do vereador Artemio Tigara, pedido de informações de número 30/2016 e o pedido de informações de número 31/2016. De autoria do vereador Rui Maris Corteganha, o requerimento de número 74/2016. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, indicação de número 259/2016 e indicação de número 260/2016. De autoria do vereador Artemio Tigara, indicação de número 261/2016. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Artemio Tigara, pedido de informações de número 30/2016, pedido de informações de número 31/2016 e indicação de número 261/2016, que em votação foram aprovadas por unanimidade de votos. De autoria do vereador Rui Maris Corteganha, requerimento de número 74/2016, que em votação foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, indicação de número 259/2016 e indicação de número 260/2016, também aprovadas por unanimidade de votos, sem discussão. No pequeno expediente, usaram da palavra o vereador Rui Maris Corteganha. Ordem do dia. Primeira discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei de número 40/2016, que em votação foi aprovado por unanimidade de votos. Grande expediente, usaram da palavra os vereadores Vilmar Comaceto, Artemio Tigara, Vilmar Comaceto como líder da bancada do PCdoB, Artemio Tigara como líder da bancada do PR, Leocir Domingos Anella, Fábio Luiz Ferri e Edilson Massoco, onde expuseram suas posições e considerações sobre o orçamento realizado, promovido pela Assembleia Legislativa. Ninguém mais desejando se manifestar, esgotada a pauta, o presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, do dia 7 do mês de julho de 2016, às 7h30, tendo como local o plenário da Câmara de Vereadores. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que lavrasse a presente ata, que após lida aprovada será assinada por quem de direito. Está em votação a ata da reunião anterior. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências e projetos recebidos e também da matéria de expediente. Projetos recebidos. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei de número 44/2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Proposições recebidas. De autoria do vereador Rui Maris Corteganha, requerimento de número 75/2016, em que requer o envio de ofício ao senhor João Carlos Ecker, secretário de Estado da Infraestrutura, e ao senhor Wagner Bé, secretário da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, solicitando informações sobre os encaminhamentos dos projetos de asfaltamento rural da estrada até o Parque Fritz Plaumann, na comunidade de Sedebrum. De autoria do vereador Arlan Guliani, indicação de número 262/2016, e que sugere a colocação de lixeiras padronizadas na rua José Venâncio Finger, no centro.
E indicação de número 263/2016, em que sugere a colocação de lixeiras padronizadas na rua Jonas Ramos, no centro. De autoria do vereador Jadson Miguel Pudente, indicação de número 264/2016, em que sugere que seja viabilizada a reabertura e macadamização das estradas do interior do município. Indicação de número 265/2016, em que sugere que seja feita a britagem e passado o rolo compactador na estrada geral que liga o centro da vila de Tamanduá à BR-153, passando pela empresa de blocos do Vanderlei Materiais de Construção. E indicação de número 266/2016, em que sugere que seja viabilizada a colocação de um redutor de velocidade tipo lambada física na rua IP, no bairro Petrópolis. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria do vereador Rui Mares Corteganha, requerimento de número 75/2016. Em discussão e votação, requerimento 75/2016, de autoria do vereador Rui Mares Corteganha. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que nos acompanham através do sistema online, servidores dessa casa, vejo novamente a Dulce Quinope aqui lá da comunidade do Bairro do Tigre, né, que também trabalha e faz parte da direção do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, obrigado por estar aí presente, e outras pessoas também. Mas, senhor presidente, peço sim o apoio desta casa para aprovação do requerimento 75/2016, que poderia ser enviado para o senhor José Carlos Ecker, que é o nosso secretário de Estado de Infraestrutura, e também do senhor Wagner Beck, que é o nosso secretário de Agenciamento Regional de Concórdia, a fim de nós termos mais informações a respeito do projeto do asfaltamento rural até o Parque Fritz Palma, né, passando para a comunidade de Linha Guarani, Sede Brum até Porto Brum. Por que faço isso? Faço menção. Primeiro porque percebemos de que o asfaltamento rural nesse município é um assunto que vem à tona praticamente todos os dias, em nossas rodas de conversa, nessa tribuna e em outros espaços também. Segundo, é que o município de Concórdia também tem como uma prioridade isto, e seja através de emendas na LOA, no PPA, seja através de uma prioridade da administração, já foram executados, então, 4 projetos de asfaltamentos rurais do município de Concórdia, como inclusive já foi apresentado aqui, que é na comunidade de Terra Vermelha, para Pinhal, para Barra Bonita e para Linha Gasperim. Porém, soubemos também de que há uma discussão e que pelo menos há um encaminhamento de estar executando o projeto até essas comunidades anteriores que assim o requerimento solicita. Foi procurado por diversas pessoas aquela região, inclusive questionando por que não apareceu ainda, né, porque não foi apresentado o projeto. Bom, nós, enquanto administração, enquanto vereadores, temos esse papel, sim, de estar buscando essas informações. Inclusive, vereadores, penso que se nós tivéssemos também esse projeto em mãos, poderíamos fortalecer ainda mais esse conjunto de ações e de projetos que nós já temos no município de Concórdia. Quanto mais nós tivermos e mais organizados nós vamos estar, com certeza a gente pode também alcançar êxito. Então esse é o motivo, e também para estar sabendo como é que ele está, né? Há algumas conversas de que ele já foi executado, há algumas conversas que esse projeto já foi executado e não foi apresentado, há também alguns comentários que ele não foi executado, então a gente tem que estar sabendo também para estar repassando para a comunidade. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua em discussão e votação, requerimento 75/2016. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento 75/2016 está aprovado. De autoria do vereador Arlan Guliani, indicação de número 262/2016 e 263/2016. Em discussão e votação, indicação 262,
indicação 263/2016, ambas de autoria do vereador Arlan Gugliani. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. As referidas indicações estão aprovadas. De autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, indicação do número 264/2016, 265/2016 e 266/2016. Em discussão e votação, indicação 264, indicação 265, indicação 266/2016, de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente. Ninguém querendo se manifestar, colocam em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. As referidas indicações estão aprovadas. Está livre a palavra do pequeno expediente. Ninguém querendo se manifestar, passamos então para a ordem do dia. Em primeira discussão e votação, de autoria dos vereadores Arlan Gugliani, Evandro Pegoraro e Romário Escorteganha, projeto de lei de número 34/2016, em que denomina a via pública dos bairros Santa Cruz e Jardim. Está em discussão e votação o projeto de lei 34/2016, de autoria dos vereadores já mencionados. Com a palavra o vereador Romário Escorteganha. Corta e ganha. Novamente, então, senhor presidente, senhor vereadores, apenas para estar enfatizando, sim, a importância, né, até nos pegou desprevenidos aqui, mas a importância dessa rua é uma reabertura de bairros, né, no bairro Jardim e o bairro Santa Cruz, então uma menção também àquela comunidade, àquela região, e pela importância que aquela região tem, e aí nós fizemos esse projeto, sim, de lei, e pedimos aqui a aprovação de todos, né? Com certeza está sendo muito bem utilizada, já faz em torno de 2 meses que essa rua foi aberta, né? Não reaberta, ela foi aberta porque é uma rua nova. Com certeza está ajudando e contribuindo muito a essa comunidade. Então pedimos a aprovação nesse projeto. Continua em primeira discussão e votação o projeto de lei 34/2016. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 34/2016 está aprovado em primeira votação. Em segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei de número 40/2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 40/2016, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 40/2016 está aprovado em segunda votação. Então, nesse momento, encerramos a sessão por 5 minutos para que a gente possa preparar o ambiente para, posteriormente, chamarmos aí o nosso entrevistado. Embora ele esteja aí já, mas vamos dar alguns minutinhos aí para preparar o campo.
Passado esses minutos, então voltaremos a operar aqui e conforme requerimento número 60/2016 de autoria da bancada do PT, convidamos então para fazer parte da mesa o senhor Marcelo Sampaio Nogueira, delegado regional de Polícia Civil. Por gentileza, se o senhor quiser ir direto à tribuna, fique à vontade, doutor. Assim, para deixar a tribuna livre. Bem, então, nesse momento, representando a bancada do PT, convido o vereador Rui Mário Corteganha para fazer uso da palavra na tribuna, então. Que esteja à vontade, vereador. Novamente, bom dia a todas as pessoas que aqui estão, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que nos acompanham através do sistema online, servidores. Agora sim, de uma forma muito carinhosa, então, cumprimentar o nosso delegado regional, doutor Marcelo Nogueira, responsável aqui pela Delegacia de Polícia Civil da nossa região. E ao cumprimentá-lo também, agradecer e parabenizá-lo também já por todo esse trabalho que vem sendo feito na condução desse trabalho que é trabalho da Polícia Civil da região. Esta casa sempre busca trazer e levar também informações à comunidade. É uma casa legislativa, sim, que tem como outros objetivos, e esses espaços são de suma importância para a comunidade. Sem dúvida, doutor Marcelo, esse é um momento importante para nós, o senhor, na condução da Delegacia de Polícia Civil, estar explanando aqui principalmente os trabalhos que essa instituição faz para a comunidade. Então, sinta-se à vontade. Com certeza esse é o espaço da comunidade, é também o vosso espaço. Então, essa é a forma que nós, da Casa Legislativa, encontramos de estar explanando, sim, os trabalhos que a comunidade faz ou o trabalho que as instituições fazem para a comunidade. Então, é isto. Muito obrigado em nome da bancada aqui do Partido dos Trabalhadores. A gente se sente muito honrado de tê-lo nessa casa, nesta manhã fria, com certeza, com muitos outros trabalhos, mas deixando seus afazeres para estar trazendo essas informações aqui para nós. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Bem, nesse momento, então, convido aí para a palavra de até 15 minutos o senhor Marcelo Sampaio Nogueira, delegado regional da Polícia Civil, que explanará sobre os trabalhos e ações efetuadas pela Polícia Civil aqui da comarca de Concórdia. Esteja à vontade, doutor. Bom dia, presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia, vereador Mauro Mendes. Em seu nome, permitam-me, suas excelências, sintam-se cumprimentados, por amor à brevidade. Bem, inicialmente nós agradecemos a oportunidade conferida por esta Casa Legislativa para que expuséssemos os trabalhos que a Polícia Civil vem desempenhando no município de Concórdia. Trata-se de um espaço valoroso que possibilitará uma explanação que irá além de demonstrar os trabalhos desenvolvidos pela Polícia Civil de Concórdia. Procuraremos trazer também números e dados informativos que possam demonstrar a relevância que a Polícia Civil tem para todo o sistema de persecução penal e de política criminal. Importante sempre trazer à baila o artigo 144 da Constituição Federal, que diz o seguinte: as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Vê-se, então, quão relevante e abrangente é a atuação da Polícia Civil, conhecida como Polícia Judiciária, a Polícia Investigativa. Tê-la como eficaz fonte de prova a partir da investigação policial, traduz-se em proporcionar ao cidadão, seja qual for a sua posição na persecução penal, garantias e direitos fundamentais para que ele possa efetivamente figurar como sujeito de direito frente ao Estado. E como condutor desse trabalho, há a figura do delegado de polícia,
o primeiro garantidor dos direitos do cidadão detido em situação de confronto com a lei. Ao delegado de polícia cabe, singelamente falando, conduzir todas as investigações policiais que sejam de sua atribuição. E assim ele faz por uma série de procedimentos, dentre os quais se destaca o inquérito policial. O inquérito policial, trazendo aqui um dado, é responsável por aproximadamente 90% das denúncias apresentadas pelo Ministério Público para início de uma ação penal. Logo, se vê a importância que representa esse instrumento no sistema de política criminal. E em Concórdia, felizmente, o que dizemos sem receio algum de errar, a Polícia Civil desempenha papel eficiente e competente no enfrentamento à criminalidade, obedecendo às suas atribuições constitucionalmente previstas. Nisso se refletem os mais de 1.800 procedimentos policiais registrados pela Polícia Civil em Concórdia no último ano. Falamos só de Concórdia. E os quase 10.000 boletins de ocorrência lavrados em nossas unidades policiais de Concórdia. As ocorrências são das mais variadas, das mais singelas às mais complexas, mas todas tratadas com o profissionalismo que fez a Polícia Civil em Santa Catarina ser reconhecida no meio da segurança pública como a melhor do Brasil. Saibam isso, no meio da segurança pública, a Polícia Civil de Santa Catarina tem essa deferência. Sua estrutura e seus resultados também caminham de mãos dadas com essa deferência. Haja vista, por exemplo, os significativos resultados obtidos na apuração de crimes de homicídio. Mais de 70% dos crimes de homicídio no Estado têm resolução. Em relação aos crimes mais graves, homicídios, latrocínios e infanticídios havidos na região, desde o ano de 2008, foram 78 casos, com a resolução de 62 deles, sendo que aproximadamente 20% houve prisão em flagrante do suspeito, do autor. Nos demais casos, houve investigação por parte da Polícia Civil. Significa, então, 79% de resolução dos casos de 2008 até hoje. A título comparativo, a média nacional de resolução de homicídios não passa de 8%. Nos Estados Unidos da América, a média de resolução dos casos é de 65%. Mas lá, os homicídios representam 1/3 do que representam os homicídios no Brasil. Em âmbito local, nossa maior preocupação administrativa, inicialmente, deu-se em torno justamente da nossa atividade fim, a investigação policial. Embora muito se tenha feito nessa área, todo reforço e maior desenvolvimento são necessários para fazer frente e vencer a criminalidade, que vezes mais, vezes menos, intranquiliza nossa ordeira população. Cuidamos, então, de realocar mais 2 policiais civis, 2 agentes de polícia, para atuarem na DIC, a Divisão de Investigação Criminal de Concórdia. Em tempos de escassez de efetivo, nós tivemos que sacrificar momentaneamente outros setores da Polícia Civil em Concórdia. Mas temos convicção de que a causa é urgente e os efeitos são necessários e calculados. Destacamos policiais que antes atuavam em setores administrativos para tentar reforçar o efetivo nas delegacias de polícia que cuidam diretamente da investigação policial. Assim, conseguimos reforçar a importante DIC, Divisão de Investigação Criminal. Além disso, dispusemos portaria para que policiais civis atuantes nos municípios em que não há comarca instalada, em regra são municípios com poucas ocorrências, que eles reforçassem em determinados momentos o policiamento na comarca de Concórdia. Nessa mesma linha de atuação, encaminhamos projeto já totalmente contemplado e executado pelos órgãos competentes, totalizando investimento de aproximadamente R$ 87 mil para a instalação de moderno e pioneiro sistema de vídeo monitoramento no município. Um aparelhamento do setor de fiscalização de jogos e diversões públicas e o fornecimento de uniformes para os policiais civis. Temos como necessidade urgente ainda a reforma e adequação física de 2 edificações que abrigam 3 unidades da Polícia Civil no município. A Delegacia Regional de Polícia, a Divisão de Investigação Criminal e a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Estas 2 últimas, a DIC e a DPCAM, estão alocadas no mesmo imóvel. Trata-se de um apelo e necessidade antigos, já manifestado até mesmo por esta casa, que encaminhou requerimento ao governo do Estado sobre providências a esse respeito.
Tal requerimento já teve a nossa manifestação e hoje segue os trâmites administrativos cabíveis. Tratamos, ademais, de afinar o compasso e aproximar o diálogo com as demais instituições do sistema de segurança pública, além daquelas que são destinatárias do trabalho da Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário. Acreditamos que uma maior integração, um diálogo mais franco e constante entre todas essas instituições podem trazer resultados exitosos, notadamente a médio e longo prazo. Sabemos que há muito por fazer e, nesse sentido, o principal desafio é o aumento do efetivo policial civil em toda a região. Eis que nosso aparato instrumental de trabalho, viaturas, equipamentos de informática, de proteção individual, armas e coletes, estão satisfatórios e atualizados. Em Concórdia, contamos com 4 unidades da Polícia Civil, todas elas carentes de efetivo, em maior ou menor escala. Vivemos um momento delicado nesse aspecto, o que não é restrito à nossa região. Pelo contrário, atinge a maioria das unidades da Polícia Civil no Estado. Mas a situação tornou-se mais delicada nos últimos 2 anos, com o advento de uma nova política salarial que, dentre outras conquistas, garantiu a possibilidade de os policiais civis aposentarem-se sem perdas salariais significativas. Por óbvio, o número de policiais civis em processo de aposentadoria aumentou consideravelmente, o que não foi diferente em nossa região. No início de 2015, eram 37 policiais civis lotados nas delegacias de Polícia Civil de Concórdia. Hoje são 34. E a redução tende a se acentuar, pois ainda há policiais aguardando o desfecho do processo de aposentadoria. Bom, vê-se, portanto, que a recomposição do efetivo num primeiro momento e o seu aumento num segundo momento são os grandes desafios para a Polícia Civil em Concórdia. Os esforços para ultrapassar tais obstáculos já foram iniciados e devem se intensificar com o tempo, na medida em que se desenvolver o curso de formação profissional dos novos policiais civis recém-impossados. Mas esses esforços não devem partir apenas da nossa administração, devem contar com apoio popular, midiático e de outras lideranças da região. Unir-se, nesse momento, em vista do grande desafio que temos no setor da segurança pública, é medida salutar que pode render êxito e bons frutos. Precisamos e vamos dar à Concórdia e região ainda mais destaque positivo nos índices de segurança pública, que se traduzirão em uma sociedade ainda mais ordeira, deixando-a no papel de protagonista nesse complexo enredo. Senhores, vou apresentar agora alguns dados, coisinha rápida, estamos no tempo. E, bom, inicialmente um apanhado geral, né? Vou trazer agora uns dados mais específicos aqui da situação da nossa região, com relação a efetivo e procedimentos, né? Trabalhos, enfim.
Bom, tá saindo som? Som. Bom, agora eu vou ter que fazer o pronunciamento de novo, tá? Porque agora eu perdi todo... perdi o fio da meada agora. Suas explicações verbais estão acima da expectativa, então aqui é meramente um detalhe a mais. Sim. Bom, cadê a luzinha aqui? Fizemos um apanhado de alguns dados, trazendo aqui a realidade do Estado e fui fatiando até chegar à Concórdia. Essa é a realidade da Polícia Civil no Estado. Tá? Esses dados foram extraídos do nosso sistema interno, na intranet da Polícia Civil. Tá? Nós temos hoje um efetivo total de 2.900. 2.985, para ser bem preciso. Né? Efetivo total. É pouco, é um efetivo realmente bastante precário. Assim. O Estado, 2.985 no Estado. Disso, 352 delegados, 79 psicólogos policiais, 565 escrivães, 1.989 agentes. Né? A relação que isso dá, servidor por habitante, um servidor para cada 2.254. Tá? O que se considera razoável, né, em termos de segurança pública, é 1 para cada 1.000. Por isso que se diz que o efetivo da Polícia Civil ele está em 50% do ideal. O número mostra. Né? Opa, sim, já passei. Não, você que passou? Tá, certo. Não, perfeito. Então aqui, o Estado ele se divide, na Polícia Civil ele se divide em 4 diretorias. A nossa diretoria de FRON, Diretoria de Polícia de Fronteira. Ela, por que fronteira? Né? A Concórdia ainda pega a faixa de fronteira, 150 quilômetros em linha reta, da linha de fronteira com a Argentina. Então foi criada essa diretoria recentemente, em 2012 foi criada essa diretoria. Integram São Miguel, Chapecó, São Lourenço, Xanxerê e Concórdia. 5 delegacias regionais de polícia. Na DIFRON, na diretoria, nós temos a proporção de 1 para 2.400. Ou seja, ela é um pouquinho pior do que a realidade do Estado como um todo. 51 delegados, 8 psicólogos, 88 escrivães, 216 agentes, totalizando aí 363 servidores, para uma população de 905 mil, né, conforme fonte do IBGE. Bom, chegamos agora à Concórdia, a região de Concórdia, a 14ª Delegacia Regional de Polícia. São 13 municípios, pegando aqui é Paial, né? Pegando Paial até Quirani. Então são 13 municípios, nós temos a proporção de 1 para 2.100. 2.174 habitantes, né? Um servidor, ou seja, também muito próximo da média estadual. Então se vê aqui que há um equilíbrio na distribuição de efetivo do Estado, né, descendo até as regiões. Então, mais uma vez, mostra que o nosso efetivo é aproximadamente 50% do ideal. Nós temos 9 delegados em toda a região, um psicólogo policial. Esse psicólogo é uma psicóloga, ela passou a integrar a nossa região recentemente, este ano ainda. São 15 escrivães, são 38 agentes, totalizando 63 servidores. Né? Servidores em atividade, 61. Na verdade, são 59. Tá? Aqui, nesses dias ali houve algumas mudanças que ainda não estão contempladas aqui, mas são 59 hoje, em toda a região. Tá? Pode passar. E aí a situação de Concórdia. Concórdia conta com, veja só, a proporção 1 para 1948. Novamente, bem próximo do que é a realidade geral do Estado. Um pouco melhor, evidentemente, né? Mas bem próximo. São 6 delegados, incluindo o delegado regional, um psicólogo, 8 escrivães, 22 agentes. Aqui, esses 37 servidores, na verdade, são 34 servidores. Tá? 34. Até falei no pronunciamento aqui. Né? São dados que ainda não estão absolutamente atualizados.
Então aqui a 14ª DRP, na Delegacia Regional de Polícia. Nós temos hoje 8 servidores, 8 policiais civis. Um delegado, um escrivão e 6 agentes. Para terem uma ideia, quando nós assumimos em 2014, eram 14 policiais civis. 14. Um se aposentou. Os outros nós tivemos que realocar para outras unidades policiais para fazer atividade fim, investigação policial. E estamos, né, nos virando na delegacia regional com o serviço de trânsito com o que temos. A gente sabe que às vezes deixa a desejar, mas são escolhas que têm que ser feitas. Nós precisamos investigar. Nossa atribuição principal é investigar. O serviço de trânsito vai ser prestado, vai ser bem prestado de outras formas, né? A DIC, ela tinha dois policiais. Então ela foi contemplada com mais 2. Delegacia da Mulher, aqui tem 9, na verdade são 8, tá? Aquelas adequações que não foram feitas. Tem 8 servidores. Quando nós assumimos aqui, ela tinha 5 servidores. Então tudo por conta desses remanejamentos internos. A Delegacia da Comarca, ali próximo à rodoviária, ela tem 14 servidores, na verdade, tá? Não são 16, são 14. Né? Mas ali ela tem uma estrutura muito grande porque ela contempla um plantão policial que atende toda a região, toda a 14ª região. Bom, agora dados, tá? Isso aqui do ano de 2015. Né? Boletins de ocorrência registrados ali perto ali na delegacia, na central de polícia, 7.500 e, né, vamos arredondar, 7.500. Na Delegacia da Mulher, 620. Na DIC, 56 boletins. Irani compreende a comarca de Concórdia, 921. Presidente Castelo Branco, 136. Alto Bela Vista, Peritiba. Um total, 9.609 boletins de ocorrência. Até 30 de junho deste ano, fiz a projeção. Nós chegamos ao total de 5.240, até 30 de junho, 5.200. A se manter essa cavalgada, teremos um aumento projetado de 9,17% até o final do ano. Isso é demanda de serviço aumentando, projetada. Pode ser que aumente, diminua, pode ser que não se confirme, né? Mas de 9,17%. E para finalizar, procedimentos, aqui envolve inquérito policial, termo circunstanciado, auto de prisão em flagrante, carta precatória e vamos lá. No ano de 2015, né, todas essas unidades policiais que compreendem a comarca de Concórdia totalizaram 2.116 procedimentos produzidos nessas unidades todas. Até 30 de junho deste ano, nós já estamos com 1.160 procedimentos. Tá? Aumento projetado de 9, né, quase 10%, 9,64%. Até, se mantiver até o final do ano, teremos esse aumento de demanda. Tá? Então, procedimentos policiais. Tem lá a portaria instaurando, né, o delegado faz a portaria, escrivão ouve, o agente vai para a rua, intima, faz ordem de serviço. Tá? Ao final, isso vai para o judiciário, né, para oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Então, até hoje, 1.160 procedimentos em trâmite aqui em todas essas unidades policiais aqui. Senhores, eu acho que agora realmente eu estendi no tempo. Mas assim, era o que a gente tinha para mostrar, assim, o que a gente achou realmente interessante trazer, dar um apanhado aqui da realidade, né, da Polícia Civil, tentar dar uma visão mais geral em nível de Estado, trazendo aqui para a nossa realidade local. Alguns dados aí que a gente coletou em nossos sistemas, né, e nos colocamos à disposição sempre, né, da Câmara de Vereadores, aqui da população em geral, obviamente, né, se quiserem sugestões, quiserem conversar conosco, as portas sempre abertas nas delegacias da região, e a gente trabalha aí diuturnamente para melhorar a prestação desses serviços. Sabemos da importância que representam esses serviços para a população. Então, sempre o que pudermos melhorar, nós vamos fazer. Então, espero aí que não tenha sido tão enfadonho, né, para uma manhã fria de quinta-feira, mas, né, era o que a gente entendeu que deveria trazer para hoje. Muito obrigado, então, presidente, aí, demais vereadores. Muito obrigado. Bem, a gente agradece e antes de concluir a sua participação nessa sessão, gostaria de tornar livre a palavra para alguns questionamentos. Vereador Rogério Pacheco, por gentileza.
Bom, quero nesse momento então agradecer aqui a presença do Dr. Marcelo, né, por essa proposição da bancada do PT, a qual nós já havíamos feito também uma proposição semelhante, né, por contratempos que houve através da minha pessoa e do vereador Jadson, até envolvendo inclusive a própria polícia militar junto, né? Mas é muito importante a sua presença, doutor, até porque a gente sabe do trabalho que faz a Polícia Civil hoje aqui na cidade. Os números aí estão demonstrando, né, esse empenho, esse esforço, né, do grupo que Vossa Excelência conduz e comanda, né? Muito embora hoje ainda tenha que se falar em reposição, né? De 37 temos 34, temos que repor ainda, né? Sem contar da necessidade da ampliação do quadro de pessoal, né? Então isso nós temos que sempre levar em consideração o trabalho que a polícia vem fazendo, né? Sempre mantendo a nossa cidade com segurança, né? Fazendo trabalho preventivo, trabalho ostensivo, enfim, e isso é muito importante. Mas como foi bem colocado aqui, pelo que a gente observou, o ideal seria um policial para cada 1.000 habitantes. Então hoje Concórdia estaria com déficit de, seriam 72, se fosse 72 mil habitantes, 50%. É uma diferença muito grande, né? E mesmo assim a polícia vem conseguindo, dentro das suas condições, né, fazer com que a nossa cidade tenha essa segurança que tem hoje. Mas, falando especificamente dessa questão do número de pessoal, pelos contatos que você tem feito junto ao órgão do Estado, enfim, qual é a probabilidade da reposição e o número que poderia se ter em termos de ampliação e que poderia atender melhor, ainda mais o trabalho que já vem sendo feito aqui na nossa cidade? Semana passada, bom, primeiramente, desculpa, realmente eu deveria ter comentado. O ano passado nós recebemos esse convite, viemos até aqui, à época o comandante da Polícia Militar e eu, e por questões ali, né, questões legislativas aqui, estavam uns debates acalorados, uma situação toda lá, e enfim, e acabou não se tendo mais contato, mas te agradece também aquela, né, oportunidade que a gente teria naquela época também de... Hoje a gente trouxe mais dados, né, porque ali a gente tinha recém-assumida a delegacia regional, a gente já tem uma visão um pouco melhor, né, mas tem que fazer... Semana passada a gente teve a oportunidade de conversar com o delegado-geral da Polícia Civil, e ele nos informou, né, com relação ao início da academia, a gente já sabia. Foram 420 agentes nomeados, 303 apenas tomaram posse, então 117 a menos. Enfim, não assumiram a função. Óbvio que a Polícia Civil vai continuar as nomeações até que se atinja o número de 420 agentes. Isso é o que já está autorizado pelo governo do Estado. Então, tendo uma conversa muito franca com ele, né, eu citei a necessidade de, pelo menos, recomposição do efetivo. Pelo menos recomposição do efetivo. A nossa realidade aqui na região, para a gente recompor esse efetivo, fazendo um retrocesso aí de 2010 para cá, o que houve de decréscimo, a gente precisaria aí 15, 16 policiais, tá? Para voltar à realidade ali de 6 anos atrás, isso toda a região, tá? Não estou falando só Concórdia. Óbvio que daí a gente vai ter que atender as demandas aí de cada unidade. Mas hoje a realidade seria essa. No ano passado a gente encaminhou vários expedientes para a Delegacia Geral, expondo a realidade. Os documentos ali traziam um número de 21 policiais civis. Considerando ali o que havia de perda e algum aumento ali pontual, né? 21 policiais. Hoje nós recebemos um psicólogo, um escrivão a mais, né? Então fazendo ali as readequações, pelo menos aí uns 16 policiais civis a gente precisaria para a região, né?
Isso sem falar no aumento, né? Aí depois a gente trabalha para aumento. E o delegado geral, ele foi, óbvio, tem que ser sensato nessa hora, não tem? Ele falou assim, Marcelo, realmente, eu peço que a gente, nesse primeiro momento, trate da recomposição. Depois a gente vai tentar um aumento, né? Acompanhar aí, talvez, esses 10% de aumento na demanda, né? Você tem que ter algum critério objetivo para tratar. Então, vamos para 10% de aumento na demanda de serviço, vamos levar isso para o efetivo policial. Então, já há realmente esse diálogo, mas ele citou, por exemplo, Chapecó lá, o Ministério Público propôs uma ação, eles estão pedindo 60 policiais civis só para Chapecó. Ele falou assim para mim, talvez 60 eu mande para toda a diretoria, que são 5 regionais ali que eu mostrei, né? Não só para Chapecó, não tem como, então é muito difícil de atender. Joinville lá tá pedindo 150. Claro que precisa, né? Mas tem que ser razoável. Não tem como ser diferente, né? É um número expressivo, né? Isso nos chama atenção, até porque a cidade vai crescendo, né? Os problemas vão acontecendo, e aí, além de não ampliar, perder alguns profissionais por aposentadoria ou coisa que se quer, é preocupante, mas claro que eu sei que Vossa Excelência está buscando essa implementação, né? Nós também envolvidos que estamos como agentes públicos, né? Dentro desse processo também procuramos fazer a nossa parte, né? Mas o que também nos chama a atenção da unidade de Irani, né? O número de ocorrências lá, proporcionalmente comparando, é muito alta, né? Eu não sei se está se fazendo alguma coisa para tentar amenizar esse problema, porque são quase 1.000, né? E aqui Concórdia, entre as duas, dá 1.200, 1.300, se eu não me engano, pelo que eu observei. Na verdade, são 1.000 boletins de ocorrência. Boletins de ocorrência. Muito, agradeço demais, assim, porque Irani, ela representa a situação mais delicada da Polícia Civil na região toda. Em 2010, havia 4 policiais civis lotados na delegacia de Irani. 4. 2 escrivães, 2 agentes, e aí o delegado de Concórdia que respondia por lá. Mas eram 4 todo santo dia trabalhando lá. Hoje tem 2 e 1 aguardando a aposentadoria. Tira licença, tal, já sai publicada a portaria. Gente, diminuiu de 4 para 2 em 6 anos. E lá, o ano passado, nós tivemos na região toda 13 homicídios. 13. Toda a região. 6 foram em Irani. 6 foram em Irani. Com 2 policiais civis. Não tem, realmente, é a situação mais complicada, é Irani. E é realmente isso. Ali a procura é muito grande, uma cidade já, salvo engano, 12 mil habitantes, né? O fato dela ser cortada por praticamente duas rodovias, né? 153 a 282, tem uma grande empresa, né? A própria situação econômica ali, as atividades que fomentam a região, né? Realmente é um gargalo. Eu falo sempre para os policiais ali, falo, gente, Irani é minha prioridade, eu vou ter que dar, não tem jeito, eu vou ter que atender lá. Né? Resquícios da Guerra do Contestado, acho ainda. Também tem algo histórico aí. Mas realmente é uma situação. E a demanda é grande. Ela tem mais registro de ocorrência lá do que a Delegacia da Mulher de Concórdia. Ela só perde em registro de ocorrência para a Delegacia da Comarca de Concórdia e para a Seara. Ela tem mais procedimentos e registro de ocorrência do que Itá, que é comarca, e Pumirim, que é comarca. Então, é o terceiro maior movimento na região. Bom, agradeço aí as manifestações do Dr. Marcelo, muito obrigado pela presença, né? Acho que outros colegas também querem se manifestar, então fico agradecido. Passa a palavra ao vereador Fábio Ferri. Bom dia, doutor Marcelo, um prazer muito grande estar recebendo, nós que trabalhamos um tempinho juntos, né, como secretário, delegado geral. Parabenizar realmente pelo seu trabalho, acho que o senhor vem agora sucedendo o nosso saudoso delegado, doutor Bichler, né, e o senhor vem colocando a sua marca, realmente fazendo um trabalho diferente na delegacia regional,
jovem, com muito vigor, e a gente ouve muito sobre o seu trabalho, e isso é muito importante para que a nossa sociedade da 14ª tenhamos certeza que estamos bem amparados enquanto a Polícia Civil. Realmente eu acho que vale salientar, eu acho que o senhor colocou muito bem a questão de Santa Catarina, é uma referência na Polícia Civil, acho que isso tem que ser muito bem pontuado, isso pelo trabalho que vocês fazem. Eu acho que é muito, muito digno nós, enquanto sociedade, reconhecermos que a Polícia Santa Catarina, a Polícia Civil, é uma referência no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer muito próximo o delegado-geral e o doutor Gruba também, nosso secretário de Estado, onde é um secretário que tem por profissão um promotor, então vale nós salientarmos a capacidade do governador de colocar num cargo desse, não alguém político, um homem que não aspira questões políticas, e sim um promotor de justiça reconhecido no país pelo seu trabalho. Essa questão, obviamente, do déficit da polícia é inegável, e a gente sabe que é preocupante, mas eu que estive no governo do Estado, sei também que os outros estados talvez estejam muito piores que Santa Catarina. Nós estamos ainda conseguindo suprir as necessidades aqui no nosso estado. Muito bem disse o senhor, a questão da aposentadoria é algo que vem preocupando no funcionalismo público do estado, e até mesmo porque uma política pública do governo do estado de valorizar o funcionário, como o senhor disse, sem perdas agora na aposentadoria. Isso é na Polícia Civil, é na Polícia Militar. Hoje, para os senhores vereadores terem uma ideia, o governo do estado de Santa Catarina, ele tira 200 milhões por mês da fonte 100, que é o Tesouro, para compensar a aposentadoria dos servidores. 200 milhões por mês. O governo do estado de Santa Catarina, o governador Raimundo Colombo, o vice-doutor Eduardo, teve coragem, o doutor Marcelo, de mexer na Previdência, né? E porque nós sabíamos que isso não teria mais condições. Mas isso é justo, trabalharam todos os servidores públicos, é constitucional, e nós temos que sempre dar os parabéns. Mas dizer para o senhor que a gente fica muito feliz. A gente sabe que nós estamos com um jovem delegado, com muita vontade, com muita aspiração, um desportista no nosso município, um grande jogador de futebol, né? Isso nos deixa, porque também, além de delegado, é um homem que se envolve com a nossa sociedade, um homem que vem de outro município, né? Não é natural de Concórdia, mas se envolve com o nosso povo, entende o nosso pensamento, entende a nossa cultura local, e isso é muito importante para conseguir dar resolução ao seu trabalho. Parabéns, e transmita também toda a sua equipe, que muitas vezes, mesmo com déficit, trabalha com muita vontade, dia e noite. Isso nós ficamos muito felizes e nos colocamos à sua disposição. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, vereador. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Marco Maceto. Bom, primeiro quero mais uma vez saudar o doutor Marcelo e parabenizá-lo aí pela presença e apresentação, não exatamente da apresentação, mas pela atuação, não só do senhor e toda a sua equipe, né? No sentido de oferecer a segurança que tanto precisamos e necessária, né? Não só para a Concórdia, mas para todas as pessoas. O senhor falou aqui, e se olharmos, né, o mapa da violência no Brasil, Santa Catarina e região, a gente vai ver que Santa Catarina está em último lugar. Um lugar positivo, né, porque é o melhor estado, digamos assim, em termos de segurança. Isso, claro, que em razão da eficiência da atuação do setor de segurança. O senhor também falou aqui da região, que Irani é o que tem maior caso de homicídios, e se a gente olhar a questão de homicídios, talvez seja talvez não, creio que é o crime que mais nos choca, porque está tirando a vida das pessoas, né? E isso é preocupação de todos nós. Eu só queria que o senhor fizesse uma avaliação, o senhor fez de Irani, as razões do porquê que lá tem o maior número de homicídios, no caso. Eu sei que eu estive uma vez com o senhor, e agradeço a atenção dispensada na oportunidade, e houve períodos que Concórdia exatamente não teve homicídios, né? Isso é um dado relevante, porque ter 0 de homicídio para uma população de 72 mil habitantes, se comparado os dados do Brasil e do mundo, é importante esse dado. Se o senhor pudesse fazer uma avaliação de quais as razões de que algumas cidades
tipo Chapecó, que está a 80 quilômetros daqui, tem um índice quase dos maiores de Santa Catarina, ou já teve em alguns anos, e Concórdia chegar em alguns anos ter a zero, deve ter algumas razões para isso, além da atuação da polícia também, né, que é importante também isso, né? Se o senhor pudesse fazer uma avaliação nesse sentido, mais no sentido de qual é a motivação, as razões que levam, muitas vezes algumas cidades têm um índice tão elevado e Concórdia muitas vezes ter zero. Eu vou fazer as duas perguntas já na mesma oportunidade para não tomar mais tempo. A outra questão que o senhor levantou também é a questão do índice de resolução, né, que Santa Catarina atinge 70%. Eu não sei se aqui na região também fica nessa média, se é mais ou se é menos. E a gente sabe que para a resolução de crimes, ao menos eu não sou policial, mas estimo que a estrutura para a investigação é fundamental, né? Ter estrutura, ter pessoal e estrutura para isso. O senhor comentou rapidamente aí a questão da estrutura que Concórdia tem e as necessidades, e um deles é a questão do Instituto Geral de Pesquisa, o INEL, né? Que precisa aqui ser estruturado. Nós discutimos isso ontem aqui, que essa é uma das prioridades que foi elencadas, inclusive, na região aqui, por parte do chamado orçamento regionalizado. Foi pontuado também que o orçamento para esse ano ainda está em execução, portanto, ainda há possibilidades de que seja concretizado, ainda tem mais 5, 6 meses, né? E o senhor disse que também passou pelo senhor um requerimento nesse sentido também. Eu queria saber se o senhor tem mais detalhes, se esse processo, se esse projeto de reestruturação está sendo, ao menos, trabalhado, ou se ficou na gaveta, se o senhor, de alguma forma, tem alguma informação mais atualizada, no sentido de a gente até poder acompanhar com mais de perto, em função da importância que tem a estruturação desse departamento, né? Mas também porque está como uma proposta levantada como prioridade da região, então a gente também se interessa em saber se realmente há uma luz no fim do túnel quanto a essa possibilidade. Era isso. Bom, com relação aos homicídios, né, vamos responder então na ordem. As cidades maiores, Chapecó, vamos pegar o exemplo, né, que o senhor citou, há problema grave de tráfico de drogas. Então, ali já há indicativos de que algumas mortes, não, obviamente não todas, mas que uma parcela delas tem envolvimento diretamente com o tráfico de drogas. Disputa entre traficantes, acerto de contas com os usuários, né? Ali já é um outro... São bairros muito grandes, já com muitos grupos de traficantes já estabelecidos. Então, os homicídios ali têm um pouco essa característica. O homicídio, a gente costuma dizer o seguinte, ele é um crime democrático. Qualquer um está sujeito a cometer um homicídio, seja por uma situação momentânea de exaltação muito grande, muito severa, né? Então, qualquer um é um crime que ele não vê classe, ele não vê cor de olhos, de cabelo, nada disso. Em Concórdia, nós vemos justamente essa característica do homicídio. O homicídio é aquela situação casual, ocasional, aquela discussão que se acalorou, que tinha como pano de fundo ali uma dívida, uma coisinha boba, esfaqueamento, um tiro. Então, aquela coisa muito ocasional. Então, por isso dessa tamanha diferença. Teve anos que 2012, não teve nenhum homicídio em Concórdia. As pessoas não teve essa oportunidade, vamos colocar assim. Não teve aquela oportunidade. Aquela briga mais acalorada, né, embriagados. Não teve. Teve anos com 2 homicídios. Né, o sujeito veio lá de Erechim acertar conta aqui com o amante da esposa, tal. Então, aqui em Concórdia, a gente, sem medo de errar, o homicídio aqui, ele tem essa
essa peculiaridade de ser realmente a situação ocasional. Casos diferentes disso, já houve homicídio em que o mandante era traficante, tinha questão de droga envolvida, mas foi um caso de que a gente cuidou. Recentemente, este ano, essa situação ali em Arabutã, né, que faz parte da região, já tem um outro viés, mas, em regra, os homicídios aqui têm essa característica. Então, por isso que há essa grande oscilação. Com relação à resolução, aqui Concórdia, a região ela é um pouco acima do nível estadual. Só o ano passado, dos 13 homicídios que tivemos em toda a região, os 13 foram esclarecidos. Alguns com prisão em flagrante, outros com investigação e logo a apuração. Este ano são 7. Dos 7, 5 esclarecidos. Os 2 que ainda não foram os casos de Arabutã. Os outros 5 já esclarecidos, com prisão em flagrante ou com uma investigação ali que em seguida já teve o resultado. Acho que deu para... A segunda pergunta só a segunda pergunta, com relação à estrutura. Tá? A questão do IML/IGP, nós não temos gerência sobre isso. Né? O IGP ele é uma instituição autônoma, a gente não tem conhecimento do que é tramitado no IGP. O que a gente, até o ano passado, acompanhou, realmente até o empenho do vereador Fábio Ferri, à época secretário regional, de conseguir é importantíssimo, porque vai refletir no trabalho da Polícia Civil, obviamente, vai refletir nas apurações de crime, nas investigações, claro, para nós é importante. Mas nós não temos qualquer gerência nisso, então eu não sei dizer para o senhor em que pé que está isso. O que nós tratamos aqui com relação à reestruturação das delegacias. Então, da delegacia aqui na Anita Garibaldi, né, que funciona a delegacia da mulher e a DIC, e a delegacia regional. Isso, o ano passado, no final de 2014, a Câmara encaminhou um requerimento, um pedido de explicações, e nós recebemos isso em 2015, com relação à delegacia da mulher. Certo. Nos manifestamos qual era a necessidade, realmente precisa de uma reforma, uma ampliação, mexer alguma coisa na estrutura ali, para atender melhor, né, e foi encaminhado. Receberam o delegado-geral, o secretário de segurança, mas não teve uma sequência. Né? Até acredito aí, não sei, questão orçamentária, tem prioridades para si. Né? Mas a estrutura, ela atende, ela é boa, né, obviamente que a gente tem que melhorar. Isso foi detectado, inclusive, pela Câmara de Vereadores aqui, e isso tem que ser encaminhado administrativamente. Mas a estrutura, a gente consegue prestar um bom atendimento com o que tem hoje. Servir. Obrigado, doutor Marcelo, mais uma vez, parabenizar pelo trabalho, desejar sucesso e, claro, que estamos à disposição também para colaborar onde for necessário. Obrigado. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Jader. Primeiramente, agradecer a explanação, a presença do delegado regional, sendo que conheço essa pessoa, sei do profissional que é e o que faz por Concórdia, com o efetivo que tem. Uma equipe de profissionais que pegam junto, como se diz, fazendo trabalho por 2 ou 3 policiais, um policial só, porque isso tem um bom gestor, uma pessoa que conduz uma equipe como uma família, que é o Dr. Marcelo, sempre lutando contra a criminalidade. Sabemos também que você tem lá na Delegacia Regional, emprestado para o IGP, a identificação, um exemplo, as carteiras de identidade, cedido o espaço para o IGP, sempre colaborando, como o IGP também está com uma estrutura defasada, para auxiliar a comunidade. E também a gente já lutou muito aqui nessa casa, com moções, requerimentos, quase todos os vereadores já fizeram em busca de mais efetivo e tenho certeza que a gente sempre vai lutar e apoiar para a Concórdia e toda a região ter mais efetivo na Polícia Civil. Mas só uma dúvida aqui, doutor, uma pergunta. Se existe algum convênio em vigência com a Prefeitura Municipal e qual o valor com a Polícia Civil? Até o dia 30 de junho existia um convênio de trânsito, convênio de multas. Né? Todas as infrações de trânsito, aquelas de competência do município ou do Estado,
registradas no município, havia um convênio, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Civil como Detran, Polícia Militar e Prefeitura Municipal. Por questões de negociação de termos, não chegaram a um consenso. São 23 municípios no estado. Tá? A gente percebeu que são municípios grandes, Balneário Camboriú, Itajaí, Blumenau, Joinville, Tubarão, Concórdia, os municípios médio para grande não firmaram, não renovaram esse convênio. A gente tem informação ali do Detran que, obviamente, as negociações continuam, né? Os municípios ali, por orientação, enfim, da FECAM, eles tiveram uma atuação bastante coesa, assim, com o apoio da FECAM, então se endureceu ali a questão da negociação desses convênios de trânsito que a gente fala. São valores consideráveis, né? De cabeça agora não saberia dizer, mas são valores consideráveis aplicados para questões de trânsito, né? Que tenham relação com o trânsito, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar e para a municipalidade. Hoje, o convênio que há entre Polícia Civil e Prefeitura era esse, até dia 30 de junho. Né? Então, não tem. Hoje não há nenhum convênio nesse sentido. O que foi feito, sim, outros anos, já por quatro oportunidades, é que a gente apresentou projetos sobre aquele Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos. É um fundo muito importante, ele tem valores consideráveis, e todo ano é lançado o edital e os órgãos, entidades, enfim, apresentam projetos e, se for aprovado pelo conselho gestor desse fundo, o projeto é atendido. Né? O ano passado, como eu citei aqui, 87 mil, 88 mil reais foi um investimento com base nesse projeto que nós apresentamos. Mas convênio sim, firmado, não havia esse de trânsito. É importante, a gente está vigilante sobre isso, porque a delegacia regional, né, o exemplo mais claro que a gente tem de trânsito, nós temos ali alguns, né, terceirizados que têm contrato até dezembro. Esse valor que já está empenhado está garantido, mas a partir de janeiro, se o convênio não for reativado, né, novamente, eu não sei o que eu vou fazer. Mas isso a gente está conversando com o Detran. Satisfeito, vereador. Doutor, só mais uma pergunta. Isso pode acarretar prejuízo para a Polícia Civil e também a responsabilidade é do município para esse convênio ou é do Estado? É um convênio. Esse convênio ele foi firmado, esses termos que tem agora em 2013, né, e ele vinha sendo renovado, né, e desde o ano passado, março do ano passado, ele vem sendo prorrogado por conta dessa negociação. A negociação se acirrou. Como eu falei, a FECAM, né, tomou frente aí, aglutinou os municípios e é negociação. Estão firmando um contrato, né? O Detran, a Secretaria de Segurança, o Detran entendem que algumas cláusulas tinham que ser colocadas, até questão de percentual também. E os municípios, alguns municípios, como eu citei 23 hoje, entendiam que tinha que ser de outra forma. Então, é uma negociação. Foi feita uma comissão no Detran para elaborar essa minuta do convênio. Alguns municípios, né, boa parte aceitou essa minuta, firmou, e 23 não firmaram. Prejuízo? Prejuízo para todos os lados. Para quem não, para todos. Polícia Civil, Polícia Militar e para a municipalidade, claro que vai haver o prejuízo. Né? Imediatamente, assim, o convênio se encerrou, então, já de imediato, a municipalidade perde o acesso ao Detranet, ao sistema do Detran no Estado. Que ele tinha acesso por conta do convênio. Então, uma série mas esse prejuízo a gente vai sentindo agora nos próximos meses aí, né? Como eu falei, serviço de trânsito na delegacia regional, alguma coisa, né, auxiliares ali terceirizados são pagos por essa verba. Até dezembro está garantido.
partir de janeiro, se não for renovado o convênio, o prejuízo é sério. É trânsito, né? Enfim, é do trânsito, né? A gente, como mostrei aqui, a gente conseguiu reduzir o número de policiais civis na delegacia regional também muito em função disso. De que a gente tinha essa possibilidade de contratar um estagiário aqui, um terceirizado ali, usando esse recurso, né, para aplicar no trânsito. E aí você destinou o policial civil para a atividade fim. Né? Então, a gente sabe que a negociação continua, mas é uma negociação. Pode ser que se arraste, né? Doutor, obrigado e um bom trabalho. Obrigado. Passa a palavra ao vereador Rui Mar. Mais uma vez, então, cumprimentá-lo, doutor Marcelo, e obrigado por estar aqui, né? Aceitar o nosso convite, isso é muito importante para nós, termos essas informações. Também quero aqui, foi um esquecimento meu, e bem lembrado pelo vereador Pacheco e também pelo Jaderson, que já tinha sido feito esse requerimento. Sim, nós conversávamos, então peço escusa aí, que no primeiro momento também a gente não lembrou, tá? Mas fazer menção a isso. Não, mas foi um esquecimento, a gente também pede escusas. Mas que bom, acho que esse é o nosso papel, né, vereadores? Estar buscando, e se naquele momento não foi possível, agora também é possível, né? Mas, em partes, eu tinha uma pergunta também, acho que em partes foi já respondido, principalmente pelo vereador, pergunta do vereador Jaderson Miguel, que é a questão da relação com a administração municipal. Também me preocupei agora essa questão, nos preocupamos com essa questão do convênio, mesmo estando garantido para até o final do ano, é isso, né, pelo que eu compreendi. Mas acho que nós temos um papel também aqui importante, senhor presidente. Eu acho que nós temos, me parece que nós temos também que contribuir nesse processo, porque é de suma importância e necessidade que continue esse processo. Então, eu vejo que é um compromisso que nós temos que firmar, inclusive, aqui, né, com a Polícia Civil, e também aqui nos esforçarmos, né, termos esse esforço para que a gente continue. Mas eu quero me permitir, doutor Marcelo, de fazer uma pergunta muito mais pessoal do senhor como cidadão. Que o senhor é uma pessoa que está nesse município, e que além de ser o delegado, né, também é um cidadão desse município, e a gente convive em alguns momentos com a vossa pessoa e com a vossa família. E eu quero ouvir também do senhor como que o senhor se sente estando neste município enquanto cidadão, né? E no segundo também, né, então, já agradecer aqui em nome da bancada a sua presença aqui. Isso nos deixa muito lisonjeados, muito, muito felizes, porque são dessas pessoas como Vossa Excelência e de outras pessoas que a sociedade precisa, né? Às vezes a imagem que você tem da polícia ou do delegado, às vezes, é uma imagem muito ruim, né? Sempre negativa. Acho que isso que você faz aqui mostra que a Polícia Civil exerce, sim, a sua função. O delegado de polícia exerce sua função, mas mais do que isso. Ele está no meio da sociedade e ele se interage com a sociedade. Então, desmistificar em alguns momentos a imagem que você tem da polícia, como de outros órgãos, podia aqui citar a Polícia Militar, Vigilância Sanitária, Ministério Público também, mas isso é importante. Então, agradecer de uma forma muito carinhosa, sim, a vossa presença aqui, trouxe informações importantes, preocupantes também, mas é a realidade. Não temos que esconder essa realidade, e o nosso papel aqui, enquanto lideranças, né, enquanto legisladores, enquanto vereadores, essa casa, é de sempre estar contribuindo e fortalecendo e lutando. Com certeza você tem aqui, como diz o nosso presidente, soldados aqui que podem contribuir, sim, com o seu trabalho. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Bom, então, agora, pessoalmente, né, o cidadão Marcelo, eu vim para cá em 2010, saindo da academia de polícia, não conhecia quase nada do estado de Santa Catarina, salvo o litoral, alguma outra cidade. Tinha que escolher, a minha escolha era, eu até tinha uma posição boa de escolha na academia, e
eu gostaria, né, tinha em mente uma cidade de porte médio, com alguma estrutura, para eu continuar a minha família ali, né? Eu tinha uma filhinha pequenininha, e isso eu falo para todo mundo. Ontem, inclusive, nós recebemos na delegacia regional 2 freis, eles foram lá fazer umas orações para nós, né? Nós somos católicos, tá? E a maioria lá, enfim, foram lá fazer as orações, foram abençoar a delegacia, e os 2 são de São Paulo. Os 2 tiveram, eu falei para eles o que eu vou falar aqui para os senhores hoje. A população, o povo concordiense, é de um coração quente, é de um calor humano assim que eu não lembro. Já morei em muita cidade. Meu pai era servidor público federal, a gente mudou bastante, sim. E isso eu falo. Como o acolhimento que nós tivemos em Concórdia, todo esse trato fácil com a população, onde você vai, você é bem recebido. E não estou falando porque é delegado, porque não é por isso. A minha esposa teve a mesma impressão. Então a gente veio para cá em 2010, foi amor à primeira vista, a gente gostou realmente, a gente se sentiu acolhido, e uma cidade que bem nos recebeu, que tem uma estrutura, para nós continua sendo boa, para nós era ideal em 2010 e 2016. A gente gosta da cidade, a gente gosta de morar aqui, gosta de trabalhar aqui, né? A minha esposa é servidora da Prefeitura Municipal, os senhores não sabem, já desde 2012, e está ali, né? Ela gosta do que ela faz também. Nossa filha veio para cá com 6 meses de idade, já está com quase 7 anos, também gosta daqui. Nós fomos embora, fomos para Blumenau e voltamos, né? Muito porque eu gostaria de voltar. A questão de ter voltado como delegado regional é uma circunstância. Eu ia voltar de qualquer jeito. Eu ia voltar né, como delegado da comarca ali. Porque a gente gostou daqui. Realmente, assim, é uma cidade muito boa. Pessoalmente falando, gosto demais de viver aqui. Como falei, de trabalhar aqui, de ter minha família aqui. E minha família também gosta. Então, como cidadão, a gente foi muito bem acolhido, assim, e a gente, enquanto Deus nos permitir, a gente vai continuar aqui. Obviamente, se a carreira, se a vida nos levar para outro lugar, a gente vai ter que ir, como eu fui, né? Então, acho que é isso, né? Bem, a palavra está livre ainda para mais algumas manifestações. Acredito que todas as perguntas pertinentes à presença do delegado foram amplamente esclarecidas, e a gente também aqui, como gestor da cidade, fica até emocionado de ver a sua manifestação, dada ao apego à terra, à sua gente, e obviamente aos problemas inerentes às funções que sempre vai ter, não só na sua como na nossa, enfim, em vários setores da sociedade. É previsível a decadência ou quase de alguns setores, mas nós, como soldado da Constituinte, nós temos que continuar acreditando, lutando e não esmorecendo diante dos obstáculos que eventualmente ocorrem. E aí o senhor deixa bem claro o seu entusiasmo no exercício de sua função, que desconsidera a estrutura existente deficitária, mas tem a boa vontade, o entusiasmo e a convicção do cidadão acima das dificuldades inerentes àquilo que se propõe a fazer. E como eu torno deixar claro, se o resultado da polícia é satisfatório e atende à demanda, e coloco aqui novamente que o comandante é o espelho da tropa. Então, se temos esses resultados expressivos, mesmo com a estrutura decadente, prova o entusiasmo, a boa vontade e o profissionalismo que o senhor exerce dignamente a sua função. E para nós é um prazer, e, como digo, aprendemos muito aqui e com a sua presença, e com certeza em outros momentos o senhor virá aqui para nos tornar ainda mais clara a realidade da nossa segurança, principalmente da Polícia Civil. Agradeço em nome de todos os vereadores e da vereadora também, e acredito que foi muito frutífero essa manifestação aqui. Portanto, e essa casa estará sempre a seu lado em todas as circunstâncias que se fizer necessário. Obrigado, doutor, e pode voltar à plateia se assim o quiser. Muito obrigado, bom dia a todos aí. Bem, encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 11 de julho, às 7h30, nesse mesmo local e horário. A todos um bom dia.